Apóstolos, capítulo 6, vamos ler 5 versículos e meditar sobre o tema benefícios da unção. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aqueles que puderem, se coloquem de pé e compartilhem a leitura com o irmão, irmã que esteja ao lado, para que todos possamos acompanhar a leitura bíblica. Diz assim a palavra. Roque, se puder acender as luzes ali embaixo, está tudo escuro. Diz assim a palavra, Atos, capítulo 6, do verso 1 em diante. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela bênção de estarmos reunidos nesse lugar e rogamos que desse momento em diante, ainda mais intensa seja a Tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, nos dê aqui uma ambiência propícia à pregação e recepção da Tua palavra, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Queremos aproveitar, Senhor, esse tempo da melhor maneira possível, Pai, em nome de Jesus, para que o nosso coração saia daqui aquecido pelo Teu Espírito. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Irmãos queridos, frequentemente eu e você, nós nos vemos rodeados no ambiente externo por um contexto religioso plural, místico no sentido holístico e muitas vezes adverso à fé cristã. E é exatamente nessa hora, quando você está lá sozinho, sabendo que você é um porta-voz, uma atalaia, você é um sacerdote, uma sacerdotisa, sabendo que você está pelo próprio Senhor imbuído de uma missão, você tem uma relevância, você tem um significado aonde Deus tem colocado você. Nessa hora nós percebemos a necessidade de uma graça maior, nós percebemos a necessidade de uma sabedoria, de uma unção, de uma capacitação, a fim de que a gente possa ser mais eficaz, a fim de que a nossa vida tenha mais relevância e mais resultado à nossa pregação. E essa capacitação, dita pelo apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versos 20 e 27, chama-se unção. O que é unção? Unção é esse estado de graça através do qual você se vê, você se percebe capaz para fazer a obra de Deus pela força do Espírito de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos muitos personagens bíblicos tomados por essa unção, a mesma unção que nos falta, a mesma unção que nos é importante para que a gente possa ser eficaz aonde Deus tem nos colocado. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, as Escrituras dizem que Bezalel era um homem cheio do Espírito, era um homem cheio da unção de Deus, portanto, ele tinha habilidade, inteligência, ele tinha conhecimento
para fazer aquilo que da parte de Deus ele deveria. Não seria essa a unção necessária para que você possa, no seu ambiente particular, de acordo com as suas competências e chamado, fazer aquilo que Deus quer que você faça? Moisés também foi o homem ungido, de tal maneira que teve que ter um véu sobre o seu rosto, tamanho era a presença de Deus sobre a vida dele. João Batista, Paulo e o próprio Senhor possuíam uma unção. O pastor fundador dessa comunidade, o pastor Antônio Elias, era um homem ungido. Theo é um homem ungido. E o teólogo Inácio de Larrañaga diz que a igreja contemporânea precisa dessa unção para poder cumprir a sua missão. E ele diz assim: o cristão de amanhã será um místico, alguém que experimentou alguma coisa, ou não será absolutamente nada. Você precisa, através do culto, da escola bíblica, das reuniões de oração, mais do que estar aqui, se encontrar com aquele que não deixa esse lugar, aonde nós nos reunimos para adorá-lo. E ele continua dizendo: o mundo de hoje precisa mais do que nunca voltar à contemplação, à hora devocional, ao tempo com Deus. O verdadeiro profeta da igreja do futuro será aquele que vier do deserto, como Moisés, Elias, João Batista, Paulo e principalmente Jesus, carregados de mística e com aquele brilho especial que só possuem os homens acostumados a falar com Deus face a face. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos esse homem chamado Estevão, um homem capacitado, um homem cheio do Espírito e um homem, sobretudo, cheio da unção. Mas quais são os benefícios da unção? Segundo o texto que nós lemos, podemos afirmar que o primeiro benefício da unção é quanto à pregação. Capítulo 7 de Atos, versos 1 e 2 dizem assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E pelos próximos 50 versículos de Atos capítulo 7, o que nós encontramos é Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, cheio da unção, pregando a palavra desde Abraão, passando por Moisés, até chegar à pessoa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vemos o Pentecoste descendo, a igreja sendo ungida, sendo capacitada, e o que nós percebemos a partir do verso 14 até o verso 32, é Pedro cheio do Espírito Santo, cheio da unção, pregando, e os ouvintes dizendo: que faremos nós? E Pedro diz: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados e vocês pertençam ao reino dos céus. Ser cheio do Espírito Santo é possível através da palavra, através da oração. E vamos nos apropriar dessa verdade. O apóstolo João diz: vós possuís a unção. O que o mundo está precisando não é apenas da presença da igreja, mas de uma presença ungida, de uma presença que de fato faça diferença aonde quer que nós estejamos. O segundo benefício da unção é quanto à apologia da fé. Certamente você se encontra em ambiente adverso do lado de fora. Pessoas que têm profissões de fé diferentes da que você tem. Pessoas que não comungam da mesma crença que você tem. E Estevão estava diante de um sinédrio completamente adverso àquela revelação dos últimos dias, do Pentecoste. Capítulo 6, versos 8 e 9 dizem assim:
Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Ele falava, que coisa interessante, é você se encontrar no meio de pessoas que não comungam da mesma fé, e ali, através de um diálogo religioso, as pessoas, sem poder resistir à maneira com a qual você expõe o reino de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. E o que os opositores de Estevão não resistiam? Eles não resistiam ao conteúdo de Estevão. Estevão tinha um conteúdo objetivo a dizer. A razão pela qual você vem à escola dominical é para que você conheça o conteúdo objetivo das Escrituras, para que você não fique no Escrituras a qual prega. Então a primeira coisa que os opositores de Estevão não podiam resistir era ao seu conteúdo. A segunda coisa era a sua sabedoria. Eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Vejam, irmãos, que não é só o que você fala, mas a maneira como você comunica o que você tem a dizer. É uma maneira sábia, é uma maneira oportuna de se falar, a fim de que você possa ser ouvido. E isso Estevão nos ensina, a termos um conteúdo e termos uma forma, uma sabedoria, a fim de colocar a verdade eterna, a fim de que ela possa ser crida e ouvida. Mas ainda uma terceira coisa, que eles não resistiam, era o espírito pelo qual Estevão falava. E vejam que Estevão não tinha apenas um conteúdo e apenas sabedoria, mas Estevão tinha unção. Estevão estava cheio do Espírito Santo, e através do Espírito ele falava a ponto de não ser resistido. A unção ajuda você a ser um apologeta de Deus, a um defensor da fé, por meio do conteúdo e da sabedoria. Terceiro e último lugar, a unção beneficia quanto a um propósito de fé para viver e para morrer. Diz aqui Atos capítulo 7, do verso 54 ao 60. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram.
e levando uma esperança de vida para pessoas que comigo descido. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos de Ti uma capacitação do Teu Espírito, a fim de que, Senhor querido, não sejamos resistidos diante de tamanha graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vanderlei.